a Deus. Mas se Deus não tem pena, se Deus não tem asa, aí está uma linguagem figurativa, simbólica, que não se entende como se lê. Até porque se entendesse como se ler, Deus teria que ser um pássaro, uma ave, alguma coisa dessa natureza. Alguém pode até dizer não, mas é que o Espírito Santo desceu em uma forma corpórea de uma pomba. Mas não dá para casar uma coisa com a outra. Alguém pode até tentar casar, mas não dá. Alguém pode até usar, não, mas é que lá em Isaías faz uma analogia sobre a águia. Mas também não dá para você casar uma coisa com a outra. Não, mas é que lá no Novo Testamento tem uma passagem que o Senhor usa uma parábola e diz que é como uma galinha com seus pintinhos debaixo das asas. Mas não dá para casar uma coisa com a outra. Temos que separar e entender e analisar. A Bíblia Sagrada, toda vez que fala de mulher na parte profética, refere-se à igreja. E se você não ter o entendimento, você vai pregar como se fosse uma das irmãs aqui. E na parte profética da Bíblia, nós encontramos 4 mulheres, representando a igreja. 2 mulheres representam a igreja que vai subir, e 2 mulheres representam a igreja que se corrompeu e vai ficar. E nós temos que saber entender isto, para conseguir alcançar a graça, o poder, a virtude, a autoridade de Deus. Mas aí, alguém que gosta de murmurar, pode dizer, esse pastor aí, esse pregador está totalmente fora da ética. Ele lê uma coisa e está pregando outra. Calma, eu só estou dando a introdução. Isso é a salada. Prepara aí que o rango está, ó, daquele jeito. Daqui a pouco vem chumbo grosso aí nas costas do diabo e você vai dar glória a Jesus. Agora, meus irmãos, é assim que conseguimos entender o mistério de Deus. É desse jeito. E se não for por esse caminho, por qual caminho será? Por qual caminho será? O que lemos aqui hoje, a palavra que lemos aqui hoje, é uma palavra profética. Agora veja bem, Isaías ele usa assim, verdadeiramente ele levou. Dá de entender que o fato já havia acontecido. Mas se a palavra é profética, isto é para muitos anos à sua frente. Mas se ainda vai acontecer, teria que dizer assim, ele vai levar. Aí indica que vai acontecer. Ele vai levar, indica que vai acontecer. Ou se ele usasse o termo, ele está levando, aí estava indicando o presente. Ele está levando, está indicando o presente. Ele vai levar, está indicando o futuro. Agora, ele levou, está indicando o passado. Mas olha o mistério. Verdadeiramente ele levou, como se o fato já tivesse acontecido. Mas aconteceu muitos anos à sua frente. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Em uma outra passagem diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas, se olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era como se Isaías estivesse vendo o nosso Cristo. É como se ele estivesse presenciando a caminhada do nosso Cristo, a caminhada do nosso Mestre. Mas, diante do que lemos, dá para entender que mostra um Cristo desfigurado, experimentado no trabalho, experimentado no sofrimento, homem de dores, homem de quem os homens escondia o rosto. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos
para que o desejássemos. Então, meus irmãos, isto que Isaías escreveu é uma mensagem profética, é uma revelação concernente ao nosso mestre. Quando acontece o nascimento do nosso mestre, ele nasce, e quando o nosso mestre nasce, Israel e os judeus estão esperando um rei que venha em berço de ouro. E o nosso mestre, o nosso Salvador, vem de forma muito humilde e simples, nascendo na manjedoura. E quando o nosso mestre nasceu, foi dada uma ordem para que matasse as crianças até 2 anos de idade. E o plano era que assim matasse o nosso Senhor. José e Maria pegou Jesus e abriu fuga para o Egito. E ficaram no Egito até que as coisas se acalmassem. Quando eles saíram do Egito, eles foram passar algum tempo em Nazaré. E quando eles estão em Nazaré, existe um estudioso da Bíblia, um pesquisador das histórias, um historiador da época, chamado São Tomás. E São Tomás, ele surgiu no século I depois de Cristo. E São Tomás, ele diz que Jesus Cristo imitava Jeová. Peraí, pastor, isso aí é história. Peraí, pastor, peraí, pregador, isso aí é história. Sim, é história. Mas 1/3 da Bíblia Sagrada é história. E a gente não crê que é a palavra de Deus? 1/3 da Bíblia Sagrada é história. E a gente não prega que é a palavra de Deus? Por que eu não posso contar a história? Os homens do passado eram inspirados por Deus para ter as revelações, escrever, falar e narrar as revelações. E por que os profetas de hoje não podem? Por que os pastores de hoje não podem? Claro que pode. E São Tomás, ele afirma em sua pesquisa, em seus estudos, que Jesus Cristo já imitava Jeová. Uma vez que Deus foi brincar no barro, fez um bonequinho, assoprou e aí apareceu eu e você. Que coisa linda. E São Tomás, ele diz que quando Jesus tinha 5 anos de idade, brincando em Nazaré, ele faz um bonequinho no formato de um passarinho, assopra e dá vida. Ah, mas aí é história, aí não está na Bíblia, aí a Bíblia não dá respaldo. Sim, mas eu vou quebrar você na emenda agora. A Bíblia Sagrada é um livro totalmente resumido. É tão resumido, que dá de entender que Jesus nasceu com 30 anos. Porque conta o ministério dele com 3, de 30 a 33 e antes. Ele não teve vida, não teve infância, não teve adolescência, não teve história. Então não venha me criticar porque eu estou usando a história de São Tomás para dizer para você que ele afirmou no seu estudo, na sua pesquisa, que Cristo fazia isso. Eu acredito que o mar abriu, eu acredito que Jonas foi na barriga do peixe. Por que eu não vou acreditar que Jesus Cristo brincava com o barro e fazia passarinho e assoprava e dava vida? Está esquentando, está esquentando. Daqui a pouco a gente chega lá. Está esquentando. Como diz o nosso irmão João, lá do Hermelindo Matarazzo, eu só estou esquentando o óleo. E hoje vai ser sem massagem. Hoje vai ser sem massagem. Sem massagem. Então, São Tomás, ele afirma isso sobre a pessoa de Jesus. Jesus passa uma parte da sua infância em Nazaré. Só que diz a história que Nazaré era um lugar reprovado pela sociedade. Tanto é reprovado pela sociedade, um lugar assim abandonado, que algumas histórias, não há base bíblica, algumas histórias diz que lá era perigoso.
Alguém passasse por lá, quando não era assaltado na ida, na volta era certeza. E aí, Jesus está em Nazaré. E quando Jesus saiu de Nazaré, alguém foi lá e anunciou: encontramos Jesus. E outro disse: de onde é que ele vem? Vem de Nazaré. E o rapaz disse: mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O caso lá, a história de Filipe e Natanael. Um encontra o outro e começa a anunciar, e um está entusiasmado e anunciando e tal, e o outro, conhecendo o lugar da onde Jesus estava vindo, disse: mas pode vir alguma coisa boa de lá? É tipo assim: pode vir alguma coisa boa do Rio de Janeiro? Pode vir alguma coisa boa da Cracolândia? É tipo assim: pode vir alguma coisa do Morro da Rocinha? É parecido assim. E então, Jesus, irmãos, passou uma parte da sua infância em Nazaré. Jesus, o ministério dele na Bíblia foi registrado com 30 anos. E aí o ministério dele durou 3. 30 a 33, durou 3. Vejamos que na Bíblia nós encontramos um caso que com 12 anos, nas escadas da sinagoga, ele estava ensinando os doutores. Só isso. E não vemos muita coisa antes dos 30, de tão resumido que é a Bíblia. Por isso que eu digo para você não me criticar antes de entender a mensagem. Então, meus irmãos, quando ele completa 30 anos, que ele vai entrar no seu ministério, o seu ministério vai ser oficializado e registrado. Ele vai pregar a sua primeira mensagem na sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, naquela época, era assim. O altar não era cheio de homens igual hoje. Só tinha 3 lugares no altar. Na direita sentava o pregador, na esquerda o dirigente, no meio estava reservado para o Messias. Os cultos daquela época, mulheres poderia ter quantas fosse, mas homens tinha que ter pelo menos 10 homens. Se não tivesse 10 homens, não teria culto. Mas por quê? Porque em um ritual judaico, em um ritual da religião, era assim que tinha que acontecer. Mulheres poderia ter quantas tivesse, mas homens, no mínimo 10. No mínimo 10. No mínimo 10. E 10, dentro da numerologia, é o número de Deus. 10, dentro da numerologia, é o número de Deus. Por quê? Porque Deus é o alfa e o ômega. Deus é o princípio e o fim. Deus é o primeiro e o último. Quem que é o primeiro? O número 1. Quem que é o último? O número 0. 1 e 0, 10. Dentro da numerologia, 10 é o número de Deus. Só que Satanás, que sempre quis ser mais do que Deus, você conhece o caso da rebelião no céu, você conhece, sempre quis ser mais do que Deus, lançou no mundo inteiro uma linguagem do 11. Satanás, na atualidade, disse: se Deus é o 10, eu sou o 11. Só que eu quero deixar bem claro aqui: eu fui levantado por Deus. Quem paga as minhas contas é Deus. Quem põe o alimento na minha mesa é Deus. Quem me ungiu é Deus. Eu não trabalho para o 11, eu trabalho para o 10. E se em nosso meio tiver alguém no oculto que trabalha para o 11, vai ser queimado hoje, esquartejado pelo poder da palavra de Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Na atualidade, o diabo usa muito a linguagem figurativa e simbólica. E eu vou te mostrar como. Fica de pé aqui, meu querido, por gentileza. Glória a Deus.
Na atualidade, esta é a linguagem que Satanás usa. E eu vou deixar bem claro que eu não trabalho para o 11. Se você é cristão e usa algum tipo desta linguagem, você é contra a obra de Deus. Porque esta linguagem que você está vendo agora é uma linguagem figurativa e simbólica que Satanás tem usado no mundo inteiro para se identificar um com o outro. Esta linguagem é um sistema oculto e muitos pastores já se vendeu para o 11. Fique assim só mais um instante. Muitos pastores, missionários e evangelistas e pregadores já se vendeu para o 11. Agora eu quero deixar bem claro para toda a humanidade, porque isso vai estar na internet, nos DVD, muitas lojas têm aceitado o nosso trabalho e Deus seja louvado. Se o 11, para os pregadores do mundo inteiro, se o 11 paga o colégio particular para os seus filhos, se o 11 põe comida na sua mesa, paga as suas contas, manda a sua cesta básica e manda o seu salário na conta todo mês, continua trabalhando para o 11, pregadores. Mas é por isso, pregadores, que vocês não podem mais pregar contra o 11, porque vocês comem da mesa deles. É por isso que vocês não podem mais pregar contra o 11, porque o salário que vocês recebem é dele, a credencial que vocês têm é dele, tudo que vocês têm foi o 11 que deu. Mas Deus tem um exército que faz parte do 10. A primeira e última palavra é de Deus. E o 11 só faz, só acontece quando o 10 permite. Se Deus não permitir, o diabo não faz nada, não bana nada, não tem nada. Muitas igrejas estão trabalhando para o 11. Pode se assentar, querido, obrigado. Pode se assentar, obrigado, obrigado. Esta última linguagem aqui, do nosso irmão Edgar, esta última linguagem aqui, nós somos obrigados a usar esta linguagem. Nós somos obrigados. Trabalhamos muito e nós somos obrigados, não é porque queremos. Somos obrigados a usar essa linguagem. Em muitos lugares do mundo você vai ver este símbolo, esta linguagem. Pode se sentar. Nós somos obrigados a usar. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A população mundial está no cativeiro. A população mundial está no cativeiro. As igrejas que trabalham com 11, simbólico, está aqui esse vaso. Está aqui o outro vaso. 11. As igrejas que trabalham com 11 não podem mais pregar contra o pecado. Se profeta de Deus se levantar dentro dessas igrejas, é barrado, é calado, é expulso. Não pode mais pregar contra o 11. Não pode pregar mais contra o pecado. Porque são igrejas, são ministérios que têm sido sustentados pelo 11. Como é que vai cuspir no prato que está comendo? Alguém diz assim, mas o pastor Fabiano tem umas mensagens muito polêmicas. Bate demais, espanca demais. Contra o diabo é sem massagem. Contra o diabo é sem massagem. A linguagem da camisa de duas cores para mim não serve. Para mim não serve. Pregadores estão trabalhando de graça para o 11. Você sabia? É. Quando você vê um pregador na TV, na internet, que você vai lá, compra o sapato igual dele, eu tenho dó de você, porque você está sendo discípulo do 11 e de graça. Você não esperou Deus te escolher e nem esperou o 11 fazer proposta para você. Você já foi lá e se habilitou a trabalhar de graça. Você vê lá o pregador, o famoso, vai lá, compra o paletó igual, sapato igual, camisa igual. Não sou contra ninguém aqui, estou pregando o que Deus mandou. Recebi orientação de Deus para pregar. É um DVD todo mês,
para a glória de Deus vai ser assim, um todo mês. Alguém falou assim, pastor Fabiano deve estar trabalhando para o 11, porque vai gravar um todo mês, e em toda a igreja que chama ele vai chamar o pessoal da gravadora, para ir gravar qualquer igreja, qualquer ministério. Deve estar trabalhando para o 11, deve estar aliado. Não, eu quero deixar bem claro que eu trabalho com o 10, o meu DA é 10, pode puxar na internet, pode puxar onde você quiser, o meu DA é 10, na subprefeitura e nas prefeituras de São Paulo você pode puxar, fui batizado na prefeitura como irmão. Se você perguntar pastor ou Fabiano, ninguém vai saber, mas se você falar o irmão da boina, o irmão manso, aí todo mundo vai dizer. Meu DA é 10, porque na numerologia, o 10 é o número de Deus, e o 11 foi o diabo que inventou. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não trabalho para o 11, trabalhe quem quiser trabalhar. Tem muitos pastores que comem da mesa do 11, então não pode pregar contra o pecado, contra muitas coisas. Quer saber de uma? O 11 no mundo tem muitas funções, e a mais perigosa, e a que eles investem mais, é destruir você, é destruir a família, destruir o casamento, destruir a igreja, é isso. O 11 patrocina o futebol, o 11 patrocina as guerras, o 11 patrocina o tráfico, o 11 patrocina as novelas, o 11 patrocina os filmes. Tem crente que quer cantar na unção, mas em vez dele estar orando e jejuando, está assistindo novela. Vai cantar na unção aonde, minha filha? Só se for na unção da botija furada. Tem pregador que quer pregar na unção e ter o conhecimento, e ter a graça de Deus. Aonde, meu filho? Se você está copiando o 11, você não esperou Deus te escolher, e nem esperou o 11 fazer proposta. Porque é assim, toda vez que Deus levanta um profeta no mundo, o 11 fica de olho naquele profeta. Se aquele profeta se destacar demais, fazendo a obra de Deus e pregando a verdade, o 11 já vem e lança a proposta. E tem muitos pregadores, os novatos, os meninos que estão entrando agora, tem muitos que estão trabalhando de graça, porque não esperou Deus escolher, não esperou o 11 fazer a proposta, colocou uma roupa igualzinha dos caras, um sapato igualzinho, e foi lá, copia as mensagens, você dá oportunidade para ele, você dá a impressão que ele é um professor de teologia, mas não é. É a mensagem do 11 que ele copiou na internet. É a mensagem do 11 que ele copiou na TV. Agora, o pregador quer receber de Deus para pregar para a igreja, mas está copiando. Deus só vai te dar mensagem quando você parar de copiar. Deus só vai te dar mensagem quando você quiser trabalhar para Ele. Agora, enquanto você for simpatizante do Beltrano, do Ciclano, do Fulano, eu lamento, eu tenho dó de você. Tenho dó, é lamentável. Isto tem acontecido muito, muito. Estes homens ganham milhões para fazer discípulos. E sabe quem que é o alvo fácil? A rapaziada. Porque pastor que é cobra criada não cai. Pregador que é cobra criada não cai. Profeta que é profeta não se vende. Mas a rapaziada novato está entrando agora, está entusiasmado, quer pregar, não pode ver uma igreja, não pode ver uma multidão. Aí ele copia o 11, trabalhando de graça. E a vida dele não vai para frente. Porque ele virou discípulo de um cara que já se vendeu. Não posso dizer, irmãos, mas eu sei todas as igrejas que se vendeu para o 11, todas. Sei todos os ministérios que trabalham com 11. E eu prego em alguns, eu prego. É só convidar que eu vou, não tem problema. E se quiser, o chicote estrala lá também. Nasci, fui levantado por Deus para isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade, só quem pode revelar é o Espírito Santo. Porque pregação você escuta toda noite. Essa verdade, só quem pode revelar é o Espírito Santo. Porque mensagem você escuta todo culto. Essa verdade que eu estou pregando, só quem pode dar é o Espírito Santo. Porque pregação você escuta toda noite.
Mensagem você vê toda noite no rádio, na televisão, na internet, na igreja, na rua, na vigília, no monte. Em todo lugar você escuta a pregação, escuta a mensagem, aquelas ladainhas, aquele monte de mentira, aquele monte de papagaiada que só Deus para ter misericórdia. Mas aqui não, Satanás, aqui tem bala na agulha para trocar. Pode vir que tem chumbo grosso. Deus vai levantar neste lugar pastores de valor. Deus vai levantar